agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de nós estarmos na casa dele. Amém? Então seja bem-vindo neste lugar. Aqui é a casa do Senhor, é uma casa de oração, uma casa de louvor. E nesta manhã nós estamos aqui reunidos para declarar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus aí bem alto. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho para o Senhor. Faça no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Amém? A voz de Deus anuncia o reino. A igreja é a voz de Deus que clama anunciando: Jesus está voltando. Amém? Que eu e você possamos declarar todos os dias: Jesus está voltando. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a mim e buscar a você. E nós precisamos estar atentos, porque a voz do Senhor invade todos os dias das nossas vidas. A voz do Senhor tem invadido a sua vida todos os dias. Você tem sido cheio do poder de Deus todos os dias. A voz do Senhor, ela é poderosa, ela é cheia de majestade. Amém? Então eu queria que agora você fechasse os seus olhos e nós vamos adorar o Senhor com a nossa oração. Nós vamos dizer: obrigado, Jesus, porque nós queremos a cada dia anunciar o teu evangelho, anunciar a tua vinda, e que o Senhor possa encontrar uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja transformada. Amém? Então eu queria que você agora erguesse a tua voz e começasse a adorar ao Senhor. Senhor amado Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos na tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido tão poderoso, o Senhor tem sido tão bondoso, o Senhor tem sido Deus que tem cuidado de nós, o Senhor tem sido Deus que tem nos guardado. Oh Senhor, nós queremos declarar, Senhor, a vitória. Nós queremos declarar, Senhor, que mais um mês o Senhor nos sustentou. E nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para te declarar, para te reconhecer, para te engrandecer, Senhor amado, pelo fôlego de vida, pela vida, Senhor, por nós termos dormido e acordado, Senhor, respirando, Senhor amado. Aleluia, Jesus. Oh Jesus, obrigado, Senhor amado. Que o Senhor possa invadir essa igreja nesta manhã. Que a voz do Senhor possa chegar aí na tua casa, onde você está. Se você por uma casa está enfermo, está no leito, no hospital, que a voz do Senhor possa chegar, levando a cura para você. Se você está triste, que a voz do Senhor possa levar a alegria para você nesta manhã. Se você está achando que não dá, se você está achando, Senhor, não tem mais jeito, que a voz do Senhor possa levar a esperança para ti, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Oh, aleluia, Senhor. Eu queria que você erguesse as suas mãos bem altas. Nós vamos dar a melhor salva de palmas, o melhor júbilo de louvor, e declarar: vem teu reino sobre nós, Pai. Vem teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade. Oh, aleluia. Aplauda bem forte Ele, Senhor.
presença dele nesta manhã. Se rasgue na presença dele nesta manhã. Se rasgue. Aleluia, Deus. Rasgo por inteiro. Faço nascer novamente. Eu mergulho
Bom dia, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor aos que estão em casa também. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. É um prazer podermos estar na casa do Senhor e juntos podermos compartilhar um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E louvamos a Deus por essa oportunidade. Nosso desejo é poder alcançar o máximo possível de pessoas, mesmo estando em uma restrição, mesmo estando combatendo uma pandemia, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Semana passada, lá em Jundiaí, nós fizemos um trabalho evangelístico para alcançar os nossos irmãos que têm algum tipo de dificuldade de estar na igreja, nossos irmãos idosos, bem como também nossos irmãos que têm algum tipo de doença e que os impedem, né, de sair de seus lares, né, ou que estão seguindo as recomendações daqueles que fazem parte do grupo de risco. E para mim foi uma alegria muito grande ver o que Deus fez ali. Nós alcançamos algumas pessoas e foi um trabalho forte. A equipe que foi conosco ficou muito emocionada. Eu também limpei meus olhos algumas vezes, pastor Marcelo, e foi um tempo poderoso. Hoje nós vamos alcançar mais algumas pessoas. Daqui a pouco eu estou indo lá para Jundiaí e com uma equipe nós vamos também continuar visitando alguns irmãos. Aqui também o pastor Jean ontem esteve, né, fazendo visita a pessoas que também não podem estar aqui conosco, né, por causa de algum tipo de limitação, ou porque é idoso, ou porque faz parte do grupo de risco. Então continue orando por nós, pelos nossos irmãos que não podem estar aqui conosco agora, né? Estarão mais à frente. Eu creio que logo, logo o vento vai passar e nós vamos poder aí juntos testemunhar o que Deus fez por nós. Amém? Cada um de nós vai ter o seu testemunho, cada um de nós vai ter a sua experiência, né? E como Deus guardou você em um momento como esse. Amém? E eu quero convidar você a compartilhar comigo a palavra do Senhor. Eu vou falar de uma parábola, vou falar do reino. Mateus, capítulo de número 13, versículo 44. Faz tempo que eu não prego uma parábola. E hoje nós vamos falar da parábola do tesouro escondido. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Os irmãos de casa podem interagir da seguinte maneira: pegue uma Bíblia, papel e caneta, faça suas anotações e também podem compartilhar esta live a qualquer momento, e assim nós estaremos alcançando mais pessoas. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu vou ler para os irmãos. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo de ter achado, o gozo dele, a alegria dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Na minha tradução está assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde de novo no campo. E então, cheio de alegria, foi para casa. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor Deus e Pai, é uma alegria, Senhor, estarmos aqui na Tua casa com a oportunidade de falarmos e ouvirmos a Tua palavra. Venha falar conosco nesta manhã, meu Senhor. Só o Senhor sabe
quais são as verdadeiras necessidades dos meus irmãos. Porque o teu Espírito Santo os trouxe aqui nesta manhã. Ou porque o teu Espírito despertou o meu irmão que está em casa para ouvir esta mensagem. O certo, ó Pai, é que precisamos de Ti. Sem Ti, nada somos. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Seja bondoso conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Dá-nos o pão de hoje, Senhor. E mais uma vez eu clamo. Venha a nós com o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Assim, Senhor, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E não há nenhuma razão para o Senhor não continuar nos ajudando, nos conduzindo, nos direcionando, nos alimentando, nos fortalecendo, nos enchendo de graça, virtude e sabedoria dos céus. Seja com a Tua igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela Sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar início a esta mensagem, trazendo à memória, fazendo menção de algo que aconteceu nos dias de Noé. No livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5, o Senhor disse o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos, ou pensamentos do seu coração, era sempre e somente voltada para o mal. O relato bíblico diz que nos dias de Noé, houve uma corrupção generalizada do gênero Homo sapiens, do homem como nós conhecemos. O pecado do homem se tornou tão grave que o relato bíblico diz que o seu coração era voltado continuamente para fazer o mal. Eu vou abrir o parênteses para que você traga a memória. Quando Deus deu uma ordem para Adão, Ele disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta árvore, a árvore do conhecimento, não comerás, porque o dia em que você comer, certamente morrerás conhecendo o bem e o mal. O problema é que nos dias de Noé houve um desequilíbrio. O homem não praticava o bem, somente o mal. Quando uma sociedade é voltada para praticar somente o que é mal, há ali uma descompensação. E sempre que isso acontece na história, Deus se vê obrigado a fazer uma intervenção. Sempre que um grupo, uma geração, uma nação volta-se para fazer aquilo que é mal, somente aquilo que é mal, há uma descompensação. Então o Senhor faz uma intervenção. E a intervenção de Deus nos dias de Noé fora esta. Versículo de número 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Por causa dessa descompensação, porque o coração do homem voltou-se para fazer somente aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e não havia mais alguém para praticar o que é bom aos olhos de Deus, o Senhor faz uma intervenção. E esta intervenção, o Senhor traz uma sentença. E nessa sentença ele disse que iria destruir a espécie Homo sapiens. Mas o versículo 8 vai dizer o seguinte: a Noé, porém, o Senhor mostrou-se benevolência. Apesar dessa corrupção generalizada, quando Deus olhou na terra, Ele encontrou um Noé. E Noé era um homem, segundo o versículo 9, um homem justo, um homem íntegro
e um homem que andava com Deus. Então o Senhor vai chamar Noé para um projeto, para fazer com ele uma aliança. Nesta aliança, Noé teria que construir um navio e o Senhor iria, na parte da aliança, trazer para ele salvação. Desde que Noé acreditasse no Senhor e seguisse as instruções do Senhor, ele seria capaz, cheio do Espírito Santo, de construir um navio de grandes proporções, e todos aqueles que estiverem dentro do navio seriam salvos. Porém, todos aqueles que estivessem fora do navio seriam destruídos. Então, Deus faz essa aliança com Noé e diz: Noé, eu vou salvar você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Noé tem 480 anos, jovem, né? E ele começa a construir o navio. Ele ainda não tinha filhos. Noé vai ter filhos por volta do ano, quando ele completa 500 anos. Então ele vai gerar um Zem, Cã e Jafé. Esses meninos vão crescendo, vendo o pai construindo o navio. Eles conhecem mulheres, eles se casam com elas, e quando Noé completa 600 anos de idade, o navio está pronto. Ele então entra no navio com a sua esposa, com seus filhos, com suas noras, e o Senhor trouxe até aquele navio os animais, todos quanto o Senhor desejou. Eles entram dentro do navio e começa então o dilúvio. O Senhor fecha a porta e não permite que ninguém entre, e também não permite que ninguém saia. O próprio Senhor fecha a porta do navio. A única parte que Deus colocou a mão naquele navio foi na porta. Ele fecha e começa o dilúvio. Então nós vamos ver o homem sendo destruído, bem como a natureza como era naqueles dias. Houve uma destruição, mas quem estava dentro foi salvo. Diga, quem está dentro será salvo. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós encontramos algumas semelhanças. A primeira é a corrupção, que está se tornando generalista no nosso planeta, vamos assim dizer, no nosso meio. Eu não sei se vocês sabem, ou se vão acreditar, mas quem sabe que nos próximos dias vamos comemorar o Dia dos Pais? Quem é pai aí? Diga glória a Deus. E uma grande empresa no Brasil tem a ideia, né, precisa aí fazer o marketing para divulgar os seus produtos, e tem produtos voltados para os papais. Então eles precisam fazer algo para fazer essa divulgação, né, dos seus produtos, e eles têm a ideia de buscar um pai que represente todos os papais no Brasil. Então eles encontram um transexual para poder representar todos os pais no Brasil. O problema é que existe uma publicidade em torno disso. E a ideia é fazer você aceitar aquilo que Deus condena. E o problema é que quando nós, mesmo não praticando, mesmo não sendo trans, quando nós achamos isso normal e natural, isso é um problemaço para nós. Abra lá em Romanos, capítulo de número 1. Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Em outras traduções, embora conheçam o justo e decreto de Deus, de que os que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A condenação é para aqueles que praticam, que aprovam. Por isso o inimigo ele trabalha para fazer com que a sociedade aceite aquilo que Deus condenou. Então, quando você olha um ato como este, já não acha isso tão estranho,
normal, isso é comum. Nós vemos isso. Um desfile, uma parada. E eles, de alguma maneira, dizendo, estão e procurando atingir a sociedade, fazer com que esta sociedade aceite esse tipo de comportamento, esse tipo de família, a condenação daqueles que aceitam. Porque eles conseguem plantar em nossos corações a verdade deles. Então nós vamos nos corromper. E quando Deus olhar na terra, Ele não vai enxergar nenhum justo. Porque justo aos olhos do Senhor é andar de acordo com a sua palavra. É estar justo dentro da palavra, dentro da verdade dele. E se nós não estivermos nesta verdade, logo nós somos lançados fora. Por isso, Jesus, esta corrupção generalizada do ser humano hoje, ele há mais ou menos 2000 anos atrás resolveu trazer para nós o que eu vou chamar aqui de reino de Deus. A pregação pertinente de Cristo era: arrependei-vos, porque chegou a vós o reino de Deus. Mateus 4,17, Jesus começa pregando dizendo: arrependam-se, porque volta ao nosso meio o reino de Deus. E o reino de Deus para nós hoje é condenado segundo as suas obras. O reino de Deus é tão importante. Jesus veio esse reino para estar dentro de você, governar você, conduzir você. Porque quando você anda de acordo com a justiça de Deus, o reino de Deus, então você vai viver a vida abundante que Ele prometeu. Agora veja a parábola. De expandir o reino, porque ele sabe que todo aquele que está no reino é condenado. Então, para entrar no reino é necessário o arrependimento. Então ele falava o tempo inteiro de reino e ele trazia parábolas falando sobre reino. Para exemplificar o reino, ele falava por parábolas acerca do reino. E esta parábola ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a e você não vai conseguir fazer isso porque você não está enxergando o reino. Se eu perguntar para você onde está o reino aqui, a maioria não vai conseguir explicar exatamente. O de Deus é a coisa mais importante que pode na face dessa terra. Escondido. Essa parábola é muito importante porque ela está dizendo que o que é mais precioso para nós, essa área, onde nós podemos e sermos salvos de tudo e de todos, é algo precioso, mas está escondido, você não consegue ver. No seu campo, caminhando pela terra. Só que se você não nascer de novo, você jamais vai encontrar o reino. Se você não encontra o reino, você não entra nele. Se você não entra nele, você não pode ser salvo. E é por isso que
maioria dos evangélicos, apesar de estarem servindo a Deus, tem dificuldade em viver uma vida abundante como Jesus prometeu. Porque quem pode proporcionar isso para você é o reino. Só que se o reino de Cristo não for estabelecido dentro de você, Cristo não está te governando. Se Cristo não está papel em branco. E aí você vai interagindo com o mundo ao seu redor. Você vai tendo as suas experiências, vai adquirindo informações. E aí você vai construindo, ou vai se construindo como indivíduo, baseado nas interações com outros indivíduos. Você então vai adquirir aí o seu caráter, seu conhecimento, sua filosofia de vida, seus paradigmas, em parte sua responsabilidade, mas em parte depende do meio ao qual você cresceu. Se você cresce num ambiente onde fala português, você vai falar português, se não, não. Por isso o meio onde você está vai influenciar demais em que tipo de indivíduo você vai ser. Então você cresce, você encontra Jesus. Vamos imaginar que você cresceu num ambiente, um ambiente violento. Seu pai agredia sua mãe, ou vice-versa. Ou você foi agredido muitas vezes. Então você cresce daquela maneira. E você aprende que se alguém bater na tua face, você tem que revidar. Na tua casa ninguém deixava barato, você cresceu assim e agora você é assim. Assim como eu te perdoei, não estou te cobrando nada, perdoei você por todos os seus erros, falhas e pecados, você também vai perdoar. Você cresce num ambiente em que se te amam, você devolve, você ama. Se te odeiam, você também odeia. Mas aí Jesus vai dizer assim, não, você tem que amar o próximo. Você tem que amar, mas não só os seus amigos, porque amar os seus inimigos, seus amigos é muito fácil, qualquer um pode fazer. Você vai ter que amar os seus inimigos. E aí você diz, puxa vida, mas isso é muito difícil. E porque você não encontrou o reino, você tem essa dificuldade, porque não nasceu de novo. Enquanto você não nascer de novo, ou seja, o seu irmão fez uma coisa para você e você ficou com mágoa dele, é porque você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não vê o reino. Se você não vê o reino, você não sabe o quanto aquilo é precioso e o quanto o reino pode fazer por você. Então, mesmo você estando na igreja, não significa que você vai desfrutar do reino. Se você está aqui agora e, por exemplo, está com mágoa de qualquer outro ser humano na face dessa terra, é porque você ainda não nasceu de novo completamente. Mas o senhor não sabe o que fizeram para mim? Não interessa. No reino de Deus nós não levamos mágoa para casa. Por isso nós temos tanta dificuldade em nascer de novo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já tínhamos uma formação. E quebrar isso em você, para você nascer de novo, é muito difícil. É preciso uma obra poderosa, de alguém poderoso, que pode quebrar você e fazer de você um vaso novo. Quando você vai abrindo mão dos seus conhecimentos, da sua filosofia, dos seus paradigmas, para aceitar todos os ensinamentos de Jesus, principalmente nos evangelhos. Por exemplo, Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus vai falar sobre adultério. Versículo 31, sobre divórcio. Versículo 33 em diante, sobre juramento. Versículo 38, sobre vingança. Versículo 43 em diante, sobre amor. Capítulo 6, ele fala sobre oração. Capítulo 7, sobre julgar o próximo. E assim sucessivamente. Quando você vai ler os evangelhos, você não pode fazer uma leitura superficial. Você tem que pegar e meditar no que Jesus está dizendo. E meditar, ainda que você tenha que ficar 1 ano em 3, 4 versículos, meditar aquilo e assimilar aquilo, trazer para dentro de você e fazer exatamente como Jesus está dizendo. Fazendo assim, você vai estar nascendo de novo. Você abre mão de quem você era para ser o que Deus quer que você seja. Quando você faz isso, então você enxergou o reino. Volta para a parábola, versículo 44 do capítulo 13. O homem encontrou o reino. Quando você nasce de novo, você encontra o reino que está escondido. Quando o homem achou, ele ficou muito feliz. Só que ele não pode levar o reino para ele. Por quê? Porque está num campo que não é dele. Ele encontra o reino, mas ele não pode tomar o reino. Ele não pode levar para dentro dele, ele não pode levar para ele, porque está num campo que não é dele. Se ele fizesse isso, era um ladrão. O que ele faz? Ele passa o pé no tesouro, esconde ele, deixa escondidinho e vai para casa. Mas ele não vai triste, ele vai feliz, porque ele encontrou algo precioso. E aí ele entende que o próximo passo é adquirir, não o reino não pode ser comprado, mas ele pode comprar o campo. Olha lá. Ele não pode comprar o reino, porque o reino não é dele. É um tesouro que não pertence a ele, não é dele. O reino não é meu, o reino é de Cristo. Mas pode estar em mim, se eu adquirir o campo. Então o que ele faz? Ele vai para casa feliz e contente porque encontrou algo precioso que poucas pessoas encontraram, ou no caso dele, ninguém mais encontrou. Ele deixou lá. Que tesouro que ele encontrou, feliz da vida, ele esconde aquilo e vai, todo feliz para casa. E ele pensa, eu preciso adquirir aquele campo, para que o reino esteja no meu campo. O reino não é dele, mas o campo pode ser dele. Jesus disse que o reino dele estaria dentro de nós. Não era um reino aparente. Ele disse, o meu reino não tem uma aparência, o meu reino estará dentro de vós. E você não pode comprar o reino, mas pode comprar o campo. Então o que ele faz para adquirir o campo? Ele precisa abrir mão do que ele tem, para poder adquirir aquele campo e ter o tesouro para ele, dentro do campo dele. Então, para você alcançar o reino, uma vez que você viu e sabe que ele existe, vai exigir um esforço seu, e esse esforço quer dizer que você vai ter que abrir mão, porque não dá para conciliar os seus sonhos, os seus alvos, os seus projetos, os seus desejos e ao mesmo tempo ter o reino. Ou você faz um, ou você faz o outro. O problema da maioria dos evangélicos é a conciliação. É achar que dá para conciliar as coisas. Que eu posso servir a Deus em alto nível se eu não abrir mão da minha vida. Que eu posso ser um instrumento das mãos do Senhor e ao mesmo tempo ser um grande empresário. Não dá. Você vai ter que abrir mão.
E foi isso que Jesus falou para o jovem rico, um jovem muito rico, quando chegou até ele, falou: Senhor, o que eu preciso para adquirir a vida eterna, a salvação? Jesus perguntou para ele: você pratica os mandamentos? Ele disse: sim, desde criança. O Senhor disse: muito bem, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, distribua aos pobres, e depois você vem e me segue. E nós queremos seguir Jesus sem abrir mão de nada. A Bíblia diz que aquele jovem era muito rico, então logo ele ficou triste, porque ele não queria abrir mão do que ele tem para poder seguir a Cristo. Jesus falou para ele: se você fizer assim, você vai ter um tesouro no céu, um tesouro no reino, um galardão no reino, uma recompensa no reino. Mas ele pensou: bom, mas isso vai demorar, eu sou jovem, eu devo morrer lá pelos 70, 80, 90, se não tiver pandemia eu vou até os 150, porque a gente quer viver muito aqui na terra, a gente quer viver demais aqui, quer desfrutar das delícias da terra, e isso mostra que o povo de Deus não está enxergando o reino. Quando uma igreja faz uma forte campanha, teologia da prosperidade, para incentivar você a buscar as coisas da terra, que Jesus disse que você tinha que abrir mão para entrar no reino, tem alguma coisa que parece certo, mas não está. O senhor está criticando totalmente. O senhor está falando das outras igrejas diretamente. Porque nós temos hoje muita gente pregando discursos que parecem lindos e maravilhosos, e pessoas que sobem no altar dizendo assim: olha, para a glória de Deus, agora eu comprei uma mansão, viu? Uma cobertura, meu carro é o melhor, meu emprego, meu salário é um dos mais altos. Significa que lá no céu você não tem tesouro, você não tem nada acumulado lá, porque você já recebeu na terra. Quando você abre mão da que você tem aqui para seguir o reino e fazer a vontade do Senhor acontecer na terra, tudo que eu estou fazendo aqui agora está sendo anotado como galardão, é um tesouro que eu tenho no céu, e um dia eu vou estar com o meu Senhor para a gente descontar isso. Mas se você já recebeu, está pago. Dá para entender? Jesus não falou para o jovem rico: você vai ser pobre. Ele falou: você vai ter um tesouro em outro lugar. Sua riqueza aqui nós vamos dar aos pobres, e isso é transformado em galardão lá no futuro. O dia que você morrer, você vai descontar. Só que ele preferiu o quê? Os prazeres presentes. Por quê? Porque ele não enxergou o reino. Se ele não enxergou o reino, aquele jovem rico não pôde ser salvo. A maioria dos evangélicos tem dificuldade em enxergar o reino. Então você vive para satisfazer os seus desejos carnais momentâneos. Busca um prazer momentâneo. Chegou a pandemia, agora eu posso morrer. Acabou a sua vida. Mas se você estivesse no reino, você saberia que todos esses anos que nós estamos servindo ao Senhor, temos um tesouro no céu, e se o Luciano morrer agora, seria motivo de alegria, porque eu vou para o Senhor, descansar no Senhor e descontar tudo aquilo que eu fiz em prol do reino de Deus. Porque está escrito: nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, tudo aquilo que fizemos em prol do reino. E eu encerro dizendo:
O homem da parábola vende tudo, abre mão de tudo para adquirir o reino. Ele compra o campo e naquele campo tem o reino. Então, nós abrimos mão de tudo para adquirir o campo, ganhar almas, arrebanhar almas para Cristo, trazer pessoas para Cristo, para pregar o Evangelho. Nós abrimos mão para cumprir o ID de Cristo. Nós abrimos mão para pregar. Nós abrimos mão para ensinar. Nós abrimos mão para pastorear. Nós abrimos mão para poder fazer a obra do Senhor. E com isso vem o reino de Deus para dentro do campo. Todo aquele que tiver deixado pai, mãe, filhos, famílias, bens, por amor a mim, disse o Senhor Jesus, receberá ainda no tempo presente 100 vezes mais. Agora, enquanto nós não temos a visão do reino, nós estaremos sempre vivendo sem propósito. Nós estaremos sempre vivendo uma vida de angústia, de tristeza. Porque quando você recebe um dinheiro, você está feliz. Quando não recebe, está triste. Quando você está bem no casamento, você está feliz. Quando não está bem, você está triste. Quando tem saúde, você está feliz. Quando não tem, está triste. É uma vida vazia. É uma vida sem propósito. Nós estamos aqui para um propósito muito maior. Jesus veio trazer o reino. E nós estamos expandindo esse reino. Esse reino tem que estar dentro de você. Mas isso não vai acontecer se você nunca abrir mão de nada para poder servir a Jesus de verdade. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Estou desconfiando, pastor Marcelo, que eu nunca vou ser um pregador famoso. Muito famoso, pastor Gia. Porque todas as vezes que eu vou pregar o Evangelho, eu nunca digo que você é maravilhoso, você é igual a Jesus, que você é isso, você é aquilo. Eu sempre digo para você que você tem que abrir mão, tem que renunciar, que o reino de Deus é isso. Que a graça é aquilo, que a misericórdia é, que a verdade é. E aí algumas pessoas não querem muito ouvir isso. Eu vim aqui, pastor, porque eu achei que iam profetizar na minha vida que eu seria X, Y, Z, que ia acontecer, que a minha vida ia... E pregadores que fazem isso vão se tornando cada vez mais famosos. Porque as pessoas gostam de pregadores que alimentam a sua carne, seus desejos, seus apetites. Que diz para você que você é José e que o seu sonho vai acontecer. Essa semana eu estava falando para um pastor. Sabia que na história de José e os irmãos, nós não somos José? Você pode ser Rubem, você pode ser Judá, você pode ser Benjamim, menos José. Só que todo pregador que vai falar da história de José vai dizer que você é José, que você é o sonhador, que você vai conseguir, que você vai chegar lá, seu sonho vai concretizar. Só que José representa 8,33% dos irmãos. Então, quando eu estou pregando para um público como este, a história de José, eu preciso dizer para você que você não é José. 92% dos irmãos são Rubem, Judá, Benjamim. Todo mundo quer ser José. Todo mundo quer ser José da história. O sonhador, o vencedor,
o que vai governar sobre os seus irmãos. E quando eu prego isso, ninguém mais quer servir na igreja, porque todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer ser o pastor, todo mundo quer ser o líder, o maioral. Só que Jesus falou assim no reino: aquele que quer ser o maior, que sirva aos demais. No reino de vocês, o maior é aquele que é servido. No meu reino é o contrário. Aquele que quer ser o maior, ele tem que servir os demais. Então Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos e deixou esse exemplo para eles. Eu quero dizer para você que no reino de Deus há uma vantagem muito grande em ser o menor. No reino de Deus há uma grande vantagem em ser o menor, em servir, em se humilhar, em até ser humilhado por alguns irmãos. E que é nobre quando você entende isso. Grande é para o reino dos homens. Reino de Deus, seja o menor, e você vai crescer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe os meus irmãos nessa manhã. Estamos aqui, Senhor, com o coração feliz, alegre, leve, por poder falar da Tua palavra sem ter que distorcê-la. A minha pretensão aqui, Senhor, é arrebanhar vidas para o reino. É trazer os meus irmãos à realidade do reino. E dizer a eles, Senhor, o quanto é importante que eles venham nascer de novo. O quanto é importante que eles consigam abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades, dos seus paradigmas, da sua maneira de ser, de pensar. Eles foram criados e educados de um modo, Senhor, que o reino exige que eles abram mão para poder nascer de novo, para poder ver o reino, e podendo ver o reino, possam abrir mão de tudo que têm, para adquirir o campo e tomar o reino para dentro deles. Aleluia. E só assim, Senhor, eles vão poder ser cidadãos do reino, falar do reino, sentir o reino, perceber o reino, se mover dentro do reino, aleluia, pregar sobre o reino, ensinar sobre o reino. E ninguém que está dentro do reino, Senhor, pode ser condenado. Ninguém que está dentro do reino perde o seu galardão. Ninguém que está dentro do reino, Senhor, pode ser destruído. Arrependei-vos, porque chegou a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque chegou até você o reino de Deus. Arrependa-se, porque o reino chegou até você. Vai lá, abre mão de tudo que você tem, para poder adquirir esse reino. Deixa o que é que você não está conseguindo largar, deixar pelo reino, deixa, e vem para o reino. No reino de Deus há cura, no reino de Deus há libertação, no reino de Deus há restauração, no reino de Deus há paz, no reino de Deus há alegria. Não existe doentes no reino. Não existe coxos no reino, não existe cegos no reino, não existe surdos no reino. Você vai entender um evangelho que você nunca entendeu. Você vai ouvir um evangelho que você nunca ouviu. Você vai praticar a palavra de Deus como nunca praticou. Arrependa-se, chegou o reino está no nosso meio. Para você ver, tem que nascer de novo. Se você nascer de novo, aleluia, vai poder ver, vai poder entrar no reino. Abra mão do que você tem, adquira o campo, deixa o reino crescer dentro de você. Jesus veio trazer o reino está dentro de você. Ele quer crescer em você, quer expandir em você, para que você possa também implantar esse reino a outras pessoas. E nós vamos implantar o reino, aleluia, colonizar o Brasil, implantar o reino nos 4 cantos dessa nação. Xalamandore bacandaraba subicandarabandarabaia. É o reino de Deus no nosso meio. Você foi chamado para ser um cidadão do reino.
Você foi chamado para ser um cidadão do reino. Você não é mais brasileiro. Você é um cidadão do reino dos céus. Você agora tem o DNA do Pai. Você é como Jesus, o seu irmão mais velho. O Espírito de Deus está em você. E tudo que importa para nós é cumprir o ID do Senhor, é pregar o Evangelho, é ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus ensinou. Aleluia. Deus conta com você. Deus conta com você. Eu não vim aqui para dizer que você vai ter uma casa, um carro, um bom emprego, uma grande empresa. Não, eu vim aqui dizer para você: venha ser um cidadão do reino, e você vai ser poderoso na terra, porque vai poder pregar, vai poder curar, vai poder libertar, vai poder fazer as mesmas obras que Cristo fez, e obras maiores ainda você poderá fazer, porque Cristo está no Pai, e Ele intercede por você. Venha expandir o reino, venha falar do reino, venha pregar um evangelho verdadeiro, genuíno. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Shalamandore candarabia candaraias. Tem pessoas que usam a estratégia para arrebanhar almas. Olha, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas a verdadeira estratégia para arrebanhar almas é pregar o evangelho verdadeiro, porque aqui não entra corrupto, não. Aqui vai entrar filhos que nasceram de novo. Oh, aleluia. Você precisa entender o que Deus tem para ti. Você precisa entender o projeto de Deus para você. Você precisa compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a tua vida. Transforma, Senhor. Transforma no Senhor. Transforma no Senhor. Oh, aleluia. O Pai abriu mão do Filho. O Filho abriu mão da sua vida. O Espírito Santo abriu mão do seu tempo para estar com você. Esse evangelho, o reino de Deus fala de abrir mão. E você entrou pela porta dentro e não quer abrir mão de nada. E pensa que está ganhando. Mas você tem que aprender a abrir mão. Tem que aprender a abrir mão. E aí você vai começar a ganhar de verdade. Porque o reino estará em você. Eu te abençoo. Que o reino esteja em você. Cresça em você. Que você seja um instrumento das mãos do Senhor para poder expandir o reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Noé e a sua família teve que abrir mão de tudo para poder entrar no navio. Pois o amor não se compra. A casa dele não entrou no navio. Se merece o amor. O carro dele não entrou no navio. Os bens dele não entrou no navio. Ele teve que abrir mão de tudo e de todos. Eu quero conhecer Jesus. O que você precisa para abrir mão? Eu quero conhecer. Do que você precisa abrir mão? Jesus. Abre mão. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar Ele em pé. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare o nome do Senhor. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor. Toma o teu assento por um instante. Marcos capítulo 12, versículo 41, está escrito assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocados as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Veja que Jesus também observava na hora das ofertas. E muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Uma coisa que você precisa saber sobre reino é que reino trabalha com porcentagem e não quantidade. Quando a gente fala de quantidade, dá mais quem deu maior valor. Quando a gente fala de porcentagem, deu mais quem deu uma porcentagem maior acerca do que tinha ou do que possuía. Por exemplo, o irmão que tem R$1.000 aqui no bolso vai poder lá dar 50, 100, e ele está dando 5%, 10%. O irmão que tem R$1 no bolso, ele pega esse R$1 e dá esse R$1. No reino dos homens, deu mais o que deu 50, o que deu 100. No reino de Deus, deu mais o que deu R$1. Dá para entender? Primeiro, que ninguém dá o que não tem. Segundo, você, quando dá, você dá daquilo que você tem. E quanto mais você der daquilo que você tem, mais você contribuiu com o reino de Deus. Por isso, Jesus estava falando dessa viúva pobre. Essa história não está aqui por obra do acaso. É para ensinar a importância de contribuir, mas também o quanto você pode adquirir galardão no céu, contribuindo dentro da sua possibilidade, da sua generosidade e de como você acredita na expansão do reino de Deus na terra. Por isso, não olhe para a oferta do seu irmão, olhe para você e a sua oferta. É você e Deus. E quando você ofertar, não quer dizer que você vai receber uma casa, um carro, um bom emprego, tudo na terra. Quando você ofertar, significa que você está acreditando no Evangelho de Cristo. Em Lucas capítulo 8, o próprio Jesus tinha viúvas ricas que investiam, sustentavam Jesus e os seus 12 discípulos com os seus bens. Para poder expandir o reino, alguém mantinha Cristo. Para podermos expandir o reino, alguém precisa manter a obra de Deus. Amém? Quando você faz isso, você é generoso e você acredita na causa de Cristo. Por isso, nessa manhã, eu não estou prometendo nada a você que vai ofertar ou dizimar. Eu estou apenas dizendo que você está crendo e que isso é um galardão para você no reino de Deus. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos consagrar agora. Os irmãos que estão em casa podem contribuir, entre em contato conosco. Os pastores, os obreiros, eles vão direcionar você. Eu fico muito feliz, irmãos, porque Deus está nos sustentando e nós vamos continuar pregando o Evangelho. Amém? Graças a você, nós podemos ir e vir pregando esse Evangelho.
Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu Espírito Santo em nós, nós cremos, ó Senhor, na Tua palavra, e nós estamos pregando, levando a palavra do reino, o Evangelho de Cristo, que é o poder para salvar aquele que crê. E graças aos nossos colaboradores, ao corpo de Cristo, que atende o chamado, Senhor, e são fiéis nos dízimos, e são fiéis nas ofertas. E nós estamos, ó Pai, aleluia, indo e vindo, porque o Senhor levantou homens e mulheres que atenderam e entenderam a importância de serem fiéis, Senhor, de serem fiéis. Que eles recebam, ó Pai, não só na terra, mas principalmente galardão no céu. Porque cada família que é transformada aqui é graças àqueles que estão ofertando e dizimando para que o aluguel, aleluia, o lugar seja mantido. Eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oferte ao Senhor com alegria. Nós temos aqui um lugar para você depositar a oferta. Eu vou pedir aos irmãos que venham com cuidado, né? Para não vir tudo de uma vez, né? Manter aí o distanciamento. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos aí de casa, nós vamos encerrar a transmissão. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, um excelente domingo. E às 18 horas teremos nova transmissão em nome de Jesus. Amém.